Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nesta aula, ou a partir dessa aula, nós vamos começar a tratar dos recursos de natureza extraordinária. Estou me referindo ao recurso extraordinário e o recurso especial, né? De início, cabe a gente trabalhar com a seguinte afirmação. O recurso extraordinário e o recurso especial, eles têm a mesma natureza. Não é porque um chama extraordinário e o outro é especial que eu vou dizer que o recurso especial não é um recurso de natureza extraordinária. Por que isso? Porque se a gente pegar aí o histórico da própria criação do Superior Tribunal de Justiça, vocês sabem que o Superior Tribunal de Justiça ele foi criado com a Constituição de 88. Né? Antes da Constituição de 88, a gente tinha uma configuração no que diz respeito à Justiça Federal e à Justiça dos Estados, que ela era um pouco diferenciada. A Justiça Federal não tinha tribunais regionais federais. O órgão de revisão das decisões proferidas pelos juízes federais era um único órgão que estava acima de todos os juízes federais do Brasil e era o chamado Tribunal Federal de Recursos. Esse Tribunal Federal de Recursos, ele era composto por 27 ministros, tinha um status de tribunal superior, assim como ocorre com o Superior Tribunal Militar, que também é composto por ministros, não é? Mas, ao contrário do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior, o Superior Tribunal Militar e o antigo Tribunal Federal de Recursos não eram órgãos que exerciam a chamada jurisdição extraordinária. Eles eram órgãos de apelação, aquilo que nos Estados Unidos se chama Corte de Apelação. Apesar de você ter uma abrangência nacional, esses tribunais julgavam apelações que eram interpostas contra sentenças proferidas pelos juízes federais e pelos juízes auditores militares. Tá? Então o que acontecia? Eu tinha Justiça Estadual, Juiz de Direito, Tribunal de Justiça. Justiça Federal, Juiz Federal, Tribunal Regional Federal, lá em cima, tá? Mas exercendo o mesmo papel que um TJ exercia, só que no âmbito da Justiça Federal. Claro que esse tribunal devia ser completamente abarrotado de processos, né? E por outro lado, se não existia um Superior Tribunal de Justiça, quem é que praticava, quem é que exercia aquele papel de uniformizador da interpretação do direito federal? Era o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, antes de 88, nós tínhamos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal decidindo tanto matérias relacionadas com interpretação constitucional, quanto matérias relacionadas com interpretação de normas infraconstitucionais. E tudo isso era discutido no âmbito do chamado recurso extraordinário. Tá? O Supremo estava passando por uma crise, a famosa crise do Supremo Tribunal Federal. Vários debates foram realizados de como seria possível solucionar essa crise. A proposta de se ampliar o Supremo Tribunal Federal foi tentada, mas os próprios ministros rejeitaram, porque se você amplia a competência, né, a composição de um tribunal, você reduz o poder individual de cada membro, né? E é claro que se eu tenho que dividir o papel de dar a última palavra no âmbito do Poder Judiciário com mais 10, eu não vou querer dividir com mais 20. Então, é óbvio que os ministros se opuseram a essa ideia. Então, a primeira ideia, a ideia não a primeira, mas a ideia que prevaleceu, foi a ideia de que se criasse um novo tribunal, né, que fosse um tribunal que estivesse acima também de toda a estrutura da Justiça Estadual e da Justiça Federal, e esse tribunal pudesse, então, ser responsável pela interpretação, em última instância, de matérias de direito federal, de matérias de direito infraconstitucional, né? Que não fossem de competência das justiças especializadas, da Justiça Militar, da Justiça Trabalhista e da Justiça Eleitoral. Então, daí veio a ideia de se criar um Superior Tribunal de Justiça. Esse tribunal seria, então, o superior, e aquela Corte de Apelação, o antigo Tribunal Federal de Recursos, deveria ser realocado, né, no patamar que lhe cabia, que era de Corte de Apelação. Só que um único TRF
já também estava esgotado com aquela composição de 27 ministros. Então o que eles fizeram? Transformaram o TFR, Tribunal Federal de Recursos, em 5 TRFs, Tribunais Regionais Federais. E aí distribuiu essa competência em 5 regiões do país. Colocaram o STJ lá em cima, acima da Justiça Federal e da Justiça Estadual, e o Supremo, então, foi, na verdade, o que é o STJ? O STJ é uma espécie de mitose do Supremo Tribunal Federal. Ele foi, expandiu e se destacou, levando consigo metade da competência do Supremo, tá? Que é essa de dar a última palavra em matéria de lei federal. Porque no sistema brasileiro, nós precisamos ter um tribunal da União responsável por dar a última palavra em matéria de lei federal. Essa é uma questão também que é muito peculiar no Brasil. Você tem, por exemplo, numa federação como a dos Estados Unidos, uma federação verdadeira, uma federação em que os estados federados, né, eles têm a sua autonomia legislativa, a maior parte da competência legislativa é dos estados, e por isso que eu tenho a possibilidade de ter pena de morte em um estado e no estado vizinho não ter uma prisão perpétua, e no outro estado não ter nem prisão perpétua nem pena de morte. Nesse estado uma conduta é crime, no outro estado uma conduta não é crime. Aqui eu pago um tipo de tributo que aqui não existe, né? Isso é uma federação, em que você tem federados que se unem para que eles possam continuar buscando o bem comum, né? E essa união é apenas para possibilitar a busca desse bem comum. Então, essa união dos estados federados, claro que demanda, por exemplo, a instituição de uma instância administrativa, superior, legislativa, para que você possa trabalhar em cima de matérias como, por exemplo, segurança nacional, né? A constituição de forças armadas, a manutenção dessas forças armadas, um sistema financeiro nacional, porque a gente tem que ter uma moeda única circulando aqui, e essa moeda sujeita às mesmas regras, tá? A gente vai precisar também de uma corte constitucional para interpretar a Constituição Federal, aquela Constituição que os estados, os representantes dos estados, os representantes do povo chegaram e editaram para constituir essa união, né, de estados federados. E aí a gente tem então o seguinte: no âmbito de cada estado, você tem as constituições estaduais, você tem as cortes de apelação e você tem aquela Suprema Corte do Estado, que é o guardião da Constituição Estadual, tá? Você tem um tribunal nacional, um tribunal federal superior, apenas para discutir aquelas matérias relacionadas com a produção normativa da União, que é uma competência legislativa muito pequena. Então, a gente tem lá, numa federação como a americana, 99% da competência normativa, incluindo o direito penal, que é muito forte, né, nos estados. E uma pequena parcela, 1%, da competência normativa na União. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte dos conflitos, dos litígios, envolve a aplicação de leis estaduais e não de leis federais. Se a maior parte dos litígios envolve a aplicação de leis estaduais, quem é que dá a última palavra em matéria de interpretação de lei estadual? É o tribunal local, é o tribunal do estado. Então, a maior competência jurisdicional, né, vai estar concentrada nos tribunais estaduais. Aquele tribunal nacional, de aplicação nacional, de atuação nacional, o Tribunal Superior Federal, ele vai julgar pouquíssimos conflitos. E não tem a necessidade de você uniformizar nada, porque a uniformização é apenas nessa pequena parte que diz respeito à competência normativa da União. Agora vem para o Brasil. O Brasil, nosso modelo de república federativa, Constituição de 1891, se inspirou na Constituição americana, lá do final do século XVIII. E a única Constituição que os americanos têm até hoje, né? A nossa Constituição republicana, Rui Barbosa, foi aos Estados Unidos, conheceu a Suprema Corte, conheceu o sistema deles e tentou trabalhar o mesmo modelo, só que aqui a União cresceu o olho. E a União chamou para si praticamente os 99% da competência legislativa. Vocês podem reparar que competência municipal é quase nada.
tributos municipais, que são poucos, dá nome de rua, título de cidadão honorário, é uma coisa muito pequenininha. Nem o trânsito no município, o município não pode regulamentar. Competência estadual, ela amplia um pouquinho mais, mas também a maior parte da competência estadual ela é concorrente, quer dizer, a União edita as regras gerais. Então, meio ambiente, a competência é concorrente. Um estado que tem, como o do Amazonas, por exemplo, que é praticamente o estado é uma floresta, né? Não pode ser ele diante da realidade local, regulamentar a proteção do meio ambiente. Você tem as questões relacionadas com o direito de consumidor, também concorrente, questões de trânsito, o Estado também não pode dar pitaco, questões relacionadas com o processo, por exemplo, no âmbito dos tribunais estaduais, o processo também é competência da lei federal, o direito penal, né, que você tem também peculiaridades regionais e simplesmente quem vive naquela região não pode tomar a iniciativa de tentar frear o crescimento da criminalidade partindo da sua experiência, do seu conhecimento. Então, a própria configuração, né, como é que a gente pode colocar? Essa busca desenfreada por poder que a União exerce, inclusive vocês podem perceber que a maior parte dos tributos, a maior parte da arrecadação tributária é da União, que fica a conta-gotas ali controlando estados e municípios com as suas esmolas. Então você tem um sistema totalmente desvirtuado, que potencializa os problemas regionais, os problemas locais, né? E faz também com que a maioria dos conflitos envolvam a interpretação de lei federal. E aí é claro que, naturalmente, eu preciso ter um órgão superior que tenha o papel, já que eu tenho aí 27 unidades federativas diferentes, eu tenha uma interpretação uniforme da legislação federal. Daí a ideia de você ter um tribunal superior responsável por essa uniformização da jurisprudência, ok? Então, temos aí a motivação da existência de um STJ e sabemos que o STJ nada mais é do que um desmembramento da competência do Supremo, né? Natural que se matéria constitucional e matéria infraconstitucional que eram antes submetidas ao Supremo pela via do extraordinário, eu precise continuar submetendo agora ao STJ essa matéria infraconstitucional pela via de um recurso de natureza extraordinária, tá? Só que aí, para que não se confundisse, esse recurso passou a ser chamado de recurso especial, ok? Lá no TST a gente tem um recurso de revista, que é um recurso especial, é um recurso de natureza extraordinária, tá? E o que caracteriza essa natureza extraordinária? Desses recursos que são interpostos para provocar os tribunais superiores na busca de uma uniformização de jurisprudência, com exceção do Superior Tribunal Militar, porque o Superior Tribunal Militar, como eu disse para vocês, é uma corte de apelação, ele não julga recurso de natureza extraordinária. É a ideia de que na jurisdição ordinária eu tenho duplo grau de jurisdição e esse duplo grau de jurisdição, ele permite ampla discussão e rediscussão de toda a matéria fático-probatória e da matéria jurídica, inclusive com revaloração das provas. O juiz entende que a prova A vale mais do que a prova B. O desembargador entende que a prova B vale mais do que a prova A. Prova é voltada, via de regra, à comprovação de fatos. A produção da prova é produzida na jurisdição ordinária. O ministro do STJ em Brasília não tem como saber o que é que uma testemunha lá no interior de Rondônia, lá no interior do Acre, se ela deu um depoimento coerente ou incoerente. Eu não estou, o ministro do STJ não está ali para ficar revisando termo de depoimento de testemunha, termo de depoimento de parte, lendo o laudo pericial. Esse não é o papel de um ministro do STJ. Ele não teria nem como 33 ministros ficarem revendo, como se fosse exercício de jurisdição ordinária, toda a jurisdição exercida em todo o território nacional. Então, a ideia é jurisdição ordinária, duplo grau. A partir daí, instâncias extraordinárias, jurisdição extraordinária, que tem a função precípua de uniformizar.
né? O Supremo tem a função precípua de uniformizar a interpretação do texto constitucional. Claro que no Brasil, né, a gente sabe que esses tribunais superiores também têm as suas competências originárias. Eu estou aqui falando de competência recursal. Tá? Existe a competência originária para julgar ação penal no STJ, ação penal no Supremo, e essa é outra causa, né, pela qual esses tribunais não conseguem dar o tratamento devido, merecido, à interpretação final, seja da Constituição, seja do direito federal. Eles têm uma série de processos que não estão dentro dessa perspectiva, dessa finalidade da sua própria Constituição, da Constituição dos tribunais. Tá? Então, esse é o cenário geral. Supremo com seu recurso extraordinário, Superior Tribunal de Justiça com seu recurso extraordinário, denominado recurso especial. Função precípua, tá? Uniformização do direito, seja ele constitucional, seja ele infraconstitucional. E aí o texto constitucional é que traz o cabimento desses recursos. O Código de Processo Civil, ele trabalha com recurso extraordinário, especial, traz disposições gerais, agora muito mais bem trabalhadas. A Constituição fala muito genericamente do requisito da repercussão geral, lá para o recurso extraordinário. O novo CPC esgota a matéria da repercussão geral, esgota já incorporando a prática da repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Código de Processo Civil trabalha com a figura do recurso especial repetitivo, do recurso extraordinário repetitivo. Então, o novo Código ele dá um regramento muito mais coerente, muito mais pormenorizado do que a gente tinha antes na combinação do texto constitucional com o Código de Processo Civil de 73. Tá? Então, essa é a contextualização para que a gente possa compreender melhor o manejo do especial e o manejo do extraordinário, compreender qual é a função precípua desses tribunais. Vamos dar uma olhada aqui no que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 sobre o recurso extraordinário e o recurso especial. Na verdade, ele começa ali no 1029, dispondo o seguinte: o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto, e aí é bom lembrar que o cabimento está previsto no texto constitucional, tá? Isso aqui é o requisito da regularidade formal, e as razões do pedido de reforma ou de invalidação, a gente pode falar em anulação também, da decisão recorrida. Quanto ao cabimento, isso aqui a gente encontra no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário. Ele diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, dois pontos, isso aqui é o caput, né? O inciso 3 diz, vai dizer originariamente, as ações penais, blá, blá, blá. O 3, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. A primeira observação que é importante aqui é: o recurso extraordinário, ele é cabível em causas decididas em única instância. Vamos pensar aqui, que causa que é decidida em única instância e que a decisão recorrida pode abordar isso aqui? Se há um recurso, foi decidido em única instância antes do Supremo. Vamos pensar. Alguém impetra um mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. Esse mandado de segurança, ele é de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça vai e concede a segurança. A decisão concessiva de mandado de segurança
não permite o manejo de recurso ordinário pela pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a autoridade coatora. Tá? Acompanha aqui comigo. Então, eu tenho um mandado de segurança impetrado originariamente no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que essa causa foi decidida em única instância. Acima do Superior Tribunal de Justiça, só tem o Supremo Tribunal Federal. Tá? Se esse mandado de segurança foi decidido, por exemplo, pela Corte Especial do Tribunal, a gente vai ter não vai ter nem órgão interno superior para poder rever aquela decisão, tá? Então, um ato de única instância, uma decisão proferida em única instância, e a partir daqui, única instância, se eu tiver na decisão uma violação do texto constitucional, uma violação direta do texto constitucional, o que acontece? Se a segurança tivesse sido negada, o impetrante podia ir com recurso ordinário. E olha só, o nome, recurso ordinário, não recurso extraordinário. O ordinário é aquele que se assemelha à apelação. Eu estou provocando duplo grau de jurisdição ordinária. Agora, concessiva, ou concedida, na verdade, a segurança, a pessoa jurídica, que está lá no polo passivo, se ela quiser recorrer para o Supremo para alegar o descumprimento de texto, violação direta do texto constitucional, ela vai precisar manejar um recurso extraordinário. Então, o cabimento aqui é cabível contra a decisão proferida em única instância. Tá? Eu posso recorrer de uma decisão de um juiz de vara civil direto para o Supremo? Não posso. Por quê? Porque a decisão do juiz de vara civil é impugnável por meio de recurso de apelação. Uma sentença é impugnável por meio de recurso de apelação. Depois do recurso de apelação, você vai ter ali dentro ainda a possibilidade de uns embargos de divergência, né? E aí, somente ao final, depois de tudo discutido no âmbito do Tribunal de Justiça ou de um TRF, é que eu vou poder acessar, caso haja violação do texto constitucional, violação direta, acessar o Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário. O cabimento agora o quê? Decisão proferida em última instância. Então, única ou última instância, tá? Mas em nenhuma hipótese é possível recorrer de uma decisão de juiz de primeiro grau com recurso extraordinário? Eu já vi, é possível. Se você pegar lá a lei das execuções fiscais, existe na lei de execuções fiscais um procedimento em que você, tendo a sentença até um determinado valor, o recurso cabível não é apelação, é um recurso de embargos infringentes de alçada, tá? E contra essa decisão proferida nos embargos infringentes de alçada não cabe apelação. Então, na verdade, ali, ó, a única instância para decidir aquela matéria é o juiz de primeiro grau. Então, era comum no passado a interposição de recurso extraordinário diretamente para o Supremo contra a decisão do juiz de primeiro grau, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso material. Essas são as duas primeiras observações que são importantes, né? E aí a gente vai contrariar dispositivo da Constituição. A gente está falando de uma violação frontal ao texto da Constituição. Aqui é importante entender o seguinte: a jurisprudência do Supremo não admite recurso extraordinário quando se tratar de violação reflexa do texto constitucional. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma norma prevista na Constituição e essa norma ela vem reproduzida na norma infraconstitucional ou de alguma forma desmembrada, regulamentada, eu primeiro tenho que resolver a questão relacionada com a lei federal. E aí depois é que eu vou ter uma afronta à Constituição Federal, tá? Então não se admite recurso extraordinário para discutir violação que o Supremo chama de reflexa de dispositivo constitucional. Também aquela decisão que declarar inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, isso aqui num controle difuso de constitucionalidade, que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tá? Então é válida lei que seja contestada em face da Constituição,
ou ato de governo local que seja contestado em face da Constituição. E por fim, se eu tiver um conflito aí de competências, né, legislativas entre União e outros entes federativos. Então, julgou válido uma lei local num conflito com uma lei federal. Entendeu que a lei local era válida, muito embora contrastante com a lei federal. Isso é matéria também passível de recurso extraordinário. Com uma observação aqui que é o seguinte, que foi inserido posteriormente, né, no texto constitucional. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros, tá? Então, nos termos da lei, significa que a lei infraconstitucional, a norma infraconstitucional, ela vai regulamentar a repercussão geral. E a gente vai encontrar isso aqui, né, nesses artigos das disposições gerais do novo Código de Processo Civil. E tinha também no Código anterior, tá? Que tinha em uma das emendas do Código anterior. Somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Hoje em dia, isso aqui no Supremo ocorre lá no plenário virtual, né? Vocês podem entrar lá no site do Supremo e vocês vão ver. A matéria da repercussão geral está sendo apreciada, os ministros vão lá e votam expressamente, bota só lá, acompanha ou não acompanha o voto do relator. O voto fica lá publicado, eles dizem acompanha, não acompanha. Se não falar nada e não alcançar os 2/3, aí você vai ter para rejeitar, né? Rejeitar o recurso, você tem que ter 2/3 do tribunal dizendo não. Então, se não tiver expressamente o não, a omissão é como se fosse uma aceitação tácita, ok? Já no STJ, o artigo 105, inciso 3, traz as hipóteses de cabimento do recurso especial, dizendo que são, né, também, que compete ao STJ julgar em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância, da mesma forma, né, única instância, aquele recurso especial que é interposto contra a decisão proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal no exercício da sua competência originária, ou última instância, tá, pelos TRFs ou pelos TJs, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Então aqui não é lei local contestada em face de lei federal é RE, é competência do Supremo. Ato de governo local contestado em face de lei federal é competência do STJ, tá? Uma outra observação que cabe aqui, que vale tanto para o Supremo quanto para o STJ, eu dei aquele exemplo do mandado de segurança, que também se aplica ao habeas corpus, que o recurso ordinário é cabível em caso de decisão denegatória, né? Do mandado de segurança do habeas corpus de competência originária de tribunais. Mas temos que tomar cuidado. Se a decisão for denegatória, cabe recurso ordinário. Então não cabe recurso extraordinário nem recurso especial. Por quê? Porque ainda não esgotou. Nesse caso, o extraordinário não é cabível nem o especial, porque não houve esgotamento das outras espécies recursais. Tá? Então, para a decisão denegatória, o impetrante ele só tem a possibilidade de interpor o recurso ordinário. Para o impetrado, nos dois casos, seja do mandado de segurança ou do habeas corpus, o impetrado, como a decisão concessiva ou parcialmente concessiva, não cabe nenhum outro recurso ordinário, para ele cabe, então, o extraordinário ou especial, conforme o caso. Tá? E a última hipótese de cabimento, que é a mais utilizada, né, é a da divergência jurisprudencial. Quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Outro tribunal que não aquele que proferiu a decisão recorrida. Ou seja, eu não posso entrar com RESP alegando divergência jurisprudencial por divergência jurisprudencial do mesmo tribunal que proferiu a decisão recorrida. Tem que ser com outro tribunal, principalmente o STJ, tá? Que a ideia é STJ, ó, esse tribunal aqui está dando uma decisão divergente da sua, é um exemplo.
você que uniformiza, e esse tribunal está tentando sair dessa ideia de uniformização. Então, por favor, aplique o entendimento ao meu caso. Lembrando que agora, isso aqui está muito mais bem regulado no novo CPC, né? Não pensando no recurso especial, pensando em qualquer decisão judicial. Em que sentido? Que só vai haver divergência jurisprudencial se a situação fática e jurídica for semelhante. Se for apenas semelhante à interpretação jurídica, aí a gente já não vai ter a mesma possibilidade. Exemplo, se o tribunal do Rio Grande do Sul diz uma coisa e o de São Paulo diz outra, quando eu vou pedir a mesma decisão do tribunal do Rio Grande do Sul, mesmo entendimento, eu tenho que demonstrar para o STJ que as situações fáticas também são idênticas, e não apenas a situação jurídica. Sendo as fáticas idênticas e a situação jurídica idêntica, eu tenho direito, claro, isso se o STJ entender que a do Rio Grande do Sul está correta, de ter a mesma posição. Tá? Então essa é a ideia de uniformização do direito federal. Tranquilo? Então olha só, essa aula introdutória, né, sobre o tema do recurso extraordinário e especial, serve para a gente compreender, né, esse momento em que o Supremo tira de si a competência para dar a última palavra em matéria de lei federal. Tá? Agora, na prática, a gente sabe que não é bem assim, porque, por exemplo, matéria processual, o Código de Processo Civil é uma lei federal, e o Supremo tem súmula sobre interpretações do Código de Processo Civil. No meu entendimento, o Supremo jamais poderia, né, dar última palavra em matéria de direito processual, a não ser do processo constitucional, que está previsto na Constituição, para o julgamento da ADIM, etc. No meu entendimento, até o Supremo Tribunal Federal deveria seguir as orientações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça em matéria de interpretação do Código de Processo Civil ou de qualquer diploma que regulamente processo e que seja uma lei federal. O próprio Supremo que diz que entulham o Supremo com processos que não deveriam estar sendo apreciados pelo Supremo, com matérias que não deveriam ser apreciadas pelo Supremo, como a própria questão da ação penal originária, né? É o Supremo que chama para si o papel de ficar dando interpretação do que que quer dizer, de quando eu posso conhecer de um recurso, quando eu não posso conhecer de um recurso e assim por diante. Tá? Então, essa visão geral aí sobre o Supremo, o STJ, a sua função constitucional e sobre o recurso extraordinário e especial já nos deixa, e com aquela identificação que não é comum a gente encontrar nos livros, né, do modelo de federação. O que justifica esse sistema é o nosso modelo federativo. Tá? E então, com essa visão e com esse apanhado, a gente já consegue, nas aulas seguintes, compreender muito melhor aquilo que o legislador do novo CPC trouxe, tanto nas disposições gerais aplicáveis ao recurso especial e ao extraordinário, quanto no que diz respeito ao rito dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Isso aí é matéria, então, para as próximas aulas e nos encontramos oportunamente. Até lá!